Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso gratuito de Inteligência Artificial. Nesta aula, nós vamos falar sobre o posicionamento atual da inteligência artificial a nível do mercado de trabalho e também dos riscos e preocupações que até o momento acompanham esta tecnologia. Como vimos nas aulas anteriores, a inteligência artificial é a engenharia de fazer máquinas pensantes ou inteligentes. E, portanto, dentro do seu universo, encontramos uma ferramenta, a ferramenta que é utilizada para a sua criação, que é o aprendizado de máquina. As pessoas que criam os algoritmos inteligentes são chamadas de engenheiros de aprendizado de máquina. A abreviação ML vem do inglês Machine Learning, que significa aprendizado de máquina. Depois de criado o modelo ou algoritmo, ele é entregue aos analistas de dados que o avaliam para decidir se está de acordo aos critérios pré-estabelecidos. Agora, para que o engenheiro de dados possa fazer os algoritmos e o analista possa depois verificar o resultado, é necessário que hajam dados. E esses dados são reunidos, organizados e preparados através de um pré-processamento que é feito pelos cientistas de dados. Portanto, é desta forma que os profissionais do universo da inteligência artificial encontram-se organizados ou agrupados atualmente. Mas sabemos que a inteligência artificial está a encaminhar o mundo para a quarta revolução industrial e ela vai causar profundas transformações a nível das sociedades. Para percebermos o porquê, vamos então analisar o que é de facto a indústria 4.0, quais são as suas características. Bom, já há muito tempo que as mãos dos operários têm sido substituídas pelas máquinas e nós continuamos a avançar com a automação inteligente, que é a capacidade dessas máquinas trabalharem sem nenhum operador humano no comando, não é? E a ideia que está assente no conceito da indústria 4.0 baseia-se então na combinação das recentes tecnologias com a inteligência artificial, para que se dê então este salto tecnológico de elevar essa automação inteligente à sua potência máxima, permitindo assim que os robôs desempenhem funções cada vez mais complexas. E tal como aconteceu com a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, a quarta é basicamente o próximo passo a ser dado no avanço da tecnologia. Mas olhando para aquilo, para o lugar onde nós estamos atualmente, podemos dizer que já estamos nessa fase, numa fase de transição. Estamos a sair da terceira revolução para a quarta, não é? Porque é impossível esse passo ocorrer da noite para o dia. E, na verdade, vai demorar algumas décadas para que se consolide e para que se reconheça como uma revolução, de facto. Então, outros aspectos que nós podemos destacar a nível da revolução industrial é a combinação da inteligência artificial com outras tecnologias como a Big Data e a IoT. Então, agora vamos analisar o que é essa Big Data ou Big Data e também vamos ver alguns aspectos genéricos da internet das coisas. O conceito de Big Data é baseado na manipulação de grandes volumes de dados. Esses dados são oriundos de diversas fontes, são de diversos formatos, ficheiros de vídeos, ficheiros em PDFs, em diversos formatos, mas esses dados são em grandes quantidades e são difíceis de se coletar, são difíceis de se armazenar, são difíceis de se gerir e de processar se nós tivermos de usar ferramentas e tecnologias convencionais. Portanto, essa tecnologia tem por principal objetivo encontrar meios para facilitar o manuseamento desses grandes volumes de dados e organizá-los de forma a que eles depois possam ser utilizados na inteligência artificial. Nós sabemos que para que o algoritmo seja treinado,
no âmbito da inteligência artificial, é necessário que ele seja alimentado com dados, grandes quantidades de dados. E esses dados precisam de ser organizados. E então é aí onde entra a Big Data. E depois, então, a inteligência artificial consegue extrair informações úteis a partir dos padrões que vai encontrando nestes dados. E já o universo da IoT, ou da Internet das Coisas, é baseado em quatro pilares: da conectividade, hardware, que diz respeito aos dispositivos ou aos objetos, aos serviços, e software. De modo geral, vocês podem ver aqui nessa imagem que corresponde à interligação tanto de objetos, dispositivos, daquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia. Imaginem que nós conseguíssemos interligar tudo que nós usamos no nosso dia a dia, todos esses equipamentos e dispositivos à internet. Essa é a ideia da internet das coisas. É possibilitar a conexão de todos esses dispositivos, não é, que nós utilizamos no nosso dia a dia à internet e assim possibilitar a troca de informação entre esses objetos, dispositivos, com o homem, com o ser humano. E é dessa combinação que vai surgindo, então, a indústria 4.0, baseada na combinação da internet das coisas com a Big Data, não é? Aliada, então, à inteligência artificial. Mas então, como é que fica a questão dos futuros empregos? Será que daquilo que se prevê, não é? 45% dos empregos que existem hoje vão ser automatizados, então vamos ficar desempregados? Não é bem assim, não é bem assim. É verdade que muitas das funções que nós desempenhamos nas indústrias, nas instituições, vão vir a ser implementadas ou executadas por sistemas inteligentes ou até mesmo robôs, mas outros novos empregos vão surgir. E alguns desses empregos nós estamos aqui a citar, que são de treinadores, explicadores, pessoas que vão se dedicar inteiramente à inteligência artificial, criar os algoritmos e também passar o conhecimento a outras pessoas. Os sustentadores, que são aqueles analistas que vão acompanhar o desenrolar ou a implementação dos sistemas inteligentes e garantir que eles cumpram melhor com a sua missão, e também os reguladores, não é? Os reguladores, o que eles vão fazer é basicamente garantir que os sistemas inteligentes não que eles cumpram ou ajam de acordo com aquilo que for estipulado por lei, de formas a que não venham a lesar nenhum ser humano ou a representar algum risco para a humanidade. Portanto, o que vai passar a existir é uma espécie de parceria entre os sistemas inteligentes e o homem. De maneira alguma o homem virá a ser substituído pelos robôs. Isso não vai acontecer. No entanto, algumas outras inquietações surgem quando o assunto é inteligência artificial, porque se por um lado ela nos traz inúmeros benefícios, por outro, ela também não está isenta de erros, porque ela é criada pelos homens, nós somos imperfeitos e, obviamente, em algumas situações podemos vir a errar. Por isso é muito importante que certos riscos sejam acautelados, de formas a que questões possam ser respondidas de forma satisfatória, de formas a que as pessoas sintam uma certa transparência e segurança no momento em que estiverem a utilizar os sistemas inteligentes. E algumas dessas questões são: até que ponto é que nós podemos confiar na inteligência artificial? Quais são as suas limitações, os seus constrangimentos? Portanto, é importante que olhemos para estes riscos de forma realista e que esses sistemas sejam confiáveis, e caso haja algum dano a algum ser humano causado por um sistema inteligente,
a pessoa que criou esse sistema também deve responder pelos seus atos, deve ser de alguma forma responsabilizado. Por isso é que a questão de ética e segurança tem sido muito bem posicionada a nível da inteligência artificial. E, em primeiro lugar, tem sido estipulado que devem mesmo existir os analistas de sistema que, após a criação de um determinado sistema inteligente, se dediquem ao acesso da qualidade do produto, ou seja, verifiquem que aquele sistema de facto cumpre com a missão inicial e não representa nenhum perigo para a sociedade em geral. Em segundo lugar, as atividades em torno da inteligência artificial têm de ser regulamentadas. Desta forma, se ela for utilizada para fins prejudiciais, os seus autores devem ser devidamente responsabilizados e até mesmo punidos por lei. Relativamente a este último aspecto, concordamos todos com cientistas como Elon Musk, que apoiam esta causa da regulamentação e responsabilização no que concerne ao desenvolvimento da inteligência artificial. E alguns países, como os Estados Unidos e a China, já até mesmo adotaram padrões e leis internas que regulam as atividades da inteligência artificial. No entanto, é necessário que haja alguma supervisão regulatória a nível mundial, porque a inteligência artificial apresenta desafios não só políticos, mas também técnicos, que exigem respostas globais coordenadas. Portanto, há essa necessidade de se alcançar padrões internacionais, não só a nível político, mas também a nível técnico. E já houve uma iniciativa de um escritor, Isaac Asimov, em 1950, que estipulou 3 leis básicas que os robôs inteligentes deviam ter. A primeira lei diz que um robô não pode ferir um humano ou permitir que um homem sofra algum mal. A segunda lei diz que os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei diz que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. De facto, este escritor se antecipou, não é, no debate que nós estamos agora a levantar da criação destas diretrizes para a proteção dos seres humanos, e é importante que hajam leis do gênero, a fim de se garantir que a inteligência artificial não venha a ser utilizada para o mal e nem se torne no futuro um perigo para a humanidade. Então, têm sido organizados esforços combinados entre a comunidade da inteligência artificial e as organizações fiscalizadoras, regulamentadoras, e esses esforços vão continuar a ser necessários até que se atinjam esses padrões mais práticos e políticos de forma universal. Estes padrões universais estão a ser desenvolvidos por organismos internacionais de normalização e eles têm sido focados em 3 riscos. O primeiro risco diz respeito à responsabilidade, ou seja, quem é que é responsabilizado no caso de ocorrer algum erro em algum sistema de inteligência artificial, quais são as medidas a serem tomadas, essa pessoa vai ser punida, não vai? E formas de se mitigar ou evitar esse risco também têm sido debatidas, não é? Para esse risco em específico, uma maneira seria refazer as leis de base. Mas vocês devem se perguntar, mas por que refazer as leis de base? Porque a inteligência artificial não se constrói sozinha. Todo o sistema é projetado pelo homem. Portanto, se haver algum erro, esse erro baseia-se numa escolha, numa decisão que foi feita pelo homem. Muda-se essa escolha e o erro desaparece. Simples assim. Um outro risco também que tem sido acautelado é a questão do controlo. Até que ponto que uma máquina pode vir a assumir o controle? E se isso acontecer, como é que o homem pode recuperar o controle? Portanto, são questões que têm sido levantadas e é importante conter-se esse risco, não é? Porque não queremos que no futuro venha a acontecer o que nós vimos nos filmes,
de máquinas a assumirem o controle total e depois a escravizarem os humanos. Portanto, é importante limitar-se esse risco, evitar esse risco, por analisar cuidadosamente a forma como o controle tem sido transferido entre humanos e sistemas inteligentes. O terceiro e último risco é inerente à confiança, o nível de segurança que as pessoas têm para com a inteligência artificial, garante a nossa integridade física, garante a nossa privacidade dos dados, uma vez que a inteligência artificial usa até dados que são considerados sigilosos por algumas entidades, algumas pessoas. Portanto, ainda há um certo ceticismo e receio relativamente à questão da segurança da inteligência artificial. E esses questionamentos são válidos e são importantes. No entanto, tal como vimos no ponto número um, no risco número um, devemos nos lembrar que a inteligência artificial é criada por nós, humanos. Portanto, nós temos a responsabilidade de tomar boas decisões, decisões que fazem sentido para o usuário final, decisões que contribuam para o bem comum, que agreguem valor, que ajudem as pessoas ao nosso redor. E é dessa forma que nós vamos, então, evitar que erros do gênero e riscos do gênero venham a surgir no futuro. Portanto, estes debates têm sido levados a cabo a nível internacional pela comunidade da inteligência artificial e as entidades reguladoras, e caso vocês estejam interessados em saber mais sobre o assunto, podem investigar online e que vocês vão encontrar toda a informação disponível de maneira gratuita. Por hoje ficamos por aqui e caso tenham alguma dúvida, não hesitem em contactar-nos. Até a próxima.